mais uma vez, mais um domingo, graças ao Senhor, bom Deus. Vamos hoje fazer um estudo que tem um começo, meio e fim, que eu quero terminá-lo hoje, apenas um versículo nós vamos compartilhar. E nesse momento nós queremos estar realmente declarando, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, principalmente dentro desse versículo. Bem, já temos algumas pessoas, glória a Deus. Ok, amados, vamos orar? Pai querido, nós queremos mais uma vez estarmos diante de Ti e nesse momento queremos aprender com a Tua palavra, aquilo que Teu servo Salomão escreveu, para que nós possamos, a cada dia, Senhor, aprendermos não apenas tomar decisões, mas caminhar debaixo do Teu reino, debaixo daquilo que o Senhor estabelece, Senhor, para as nossas vidas. Essa é a oração, Senhor, que eu faço, é essa oração que nós clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Ainda parece que ninguém entrou ali, não. Tem 8 pessoas assistindo, mas ninguém se manifestou ali, aqui no Facebook. Mas se alguém puder dar um oi aí, eu sei que tem 8 pessoas assistindo, só para nós batermos o martelo aqui. Amém, amados? Amém. Eu estou vendo 12 comentários, mas de novo não está aparecendo aqui para mim, mas eu vou seguir, tá? Amados, Provérbios capítulo 16, ele é um livro inteiro, é um capítulo inteiro sobre orientações para tomarmos decisões. Eu acho que é um momento muito excelente no sentido de que nós precisamos estar. Alguém comentou aqui? Ok, alguém andou mexendo aqui, estou vendo a última vez que nós fizemos. Mas enfim, tá? Alguém já falou assim que tá as visualizações, só eu que não estou vendo essas visualizações. Então, de novo, se tiver comentário, eu não consegui visualizar não, tá? 15 comentários aqui, eu não sei como é. Vem site, vamos ver se aparece aqui. Não aparece. Mas também, amados, Provérbios, o capítulo 16 inteiro, tá? Ele é um chamado, para que eu e você possamos estar pensando exatamente como que nós deveríamos estar tomando decisões ou como que nós poderíamos ter um parâmetro. Eu entendo que nesse momento que nós estamos vivendo de muitas questões e até cursos, ou orientações para se tomar-se as melhores decisões, nesse sentido, amado, eu entendo que o Provérbio 16, o capítulo em si, ele é extremamente prazeroso nesse sentido, tá? Porque ele vai trazer para nós exatamente aquela situação de que eu e você podemos aprender a tomar essas decisões no dia a dia, tá? Eu coloquei algumas versões aqui para nós podermos comparar. Acho que, em primeiro lugar, a questão mais... Ou alguém já colocou aqui no Facebook, aí, pelo menos aqui eu posso estar visualizando as possíveis comentários, tá? Amém por isso. Então, amado, primeiro, na Ferreira atualizado, o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, né? Eu gosto muito dessa versão aí que fala sobre essa questão de que o Senhor que dirige. João Ferreira corrigido, em 48, ela teve a primeira correção. Nós estamos falando aqui, gente, praticamente 8 anos depois da Segunda Guerra Mundial. O coração do homem considera
o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, tá? Na atualizada, uma das últimas é o que nós usamos em 87. O coração do homem traça o seu caminho, viu? Considera, traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A King James sofreu várias atualizações, essa aqui é a última, tá? Em 99. Em sua alma, o Senhor planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Lembrando, amado, que essas atualizações nós já comentamos aqui, não é que a Bíblia foi traduzida errada. Primeiro, é um acerto dos exegetas em tentar cada dia mais trazer a Bíblia numa linguagem mais acessível, tá? Nós já vamos ver as linguagens de hoje, ou a Bíblia Viva, para você entender isso melhor. A outra questão são vários papiros que ao longo do tempo vão sendo encontrados, que nenhum deles até hoje desconstruiu a tradução. Pelo contrário, só enfatizou mais ainda a questão dos tradutores. Então, isso aí nós precisamos ficar tranquilos. Tá? Aqui, ó, a nova versão e a Bíblia Viva, e a nova linguagem. Na nova linguagem, tá, que é uma muito conhecida nossa, por cento dos brasileiros, a pessoa faz os seus planos, tá? Mas quem dirige a sua vida é Deus. Apenas a nova tradução mudou a palavra passos para a vida, por causa da palavra em hebraico no derek, que nós não vamos estudar lá hoje, porque nós já comentamos algumas vezes, mas a minha ideia é mais pegar como que eu e você deveríamos aprender a tomar decisões, tá? Na Bíblia Viva, fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem orienta os nossos passos. A Bíblia Vida não é tão comum no meio protestante, tá? É uma Bíblia, vendeu-se muito pouco dela. A própria Sociedade Bíblica fez um comentário na época que parece que não foi muito bem assimilado, porque ela, na realidade, encontrou um público que não concordou com alguns versículos, apenas alguns versículos, tá? E a nova versão internacional, que é essa que nós praticamente temos usado mais no meio, né, no contexto brasileiro. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor mas o Senhor determina os seus passos, né? Então, avançando aqui, amada, nós dividimos esse versículo por frase. Na primeira frase, o coração do homem, a palavra leb no hebraico, né? Essa palavra tem a seguinte possibilidade, e é aqui que entra as versões, tá? Então, de repente, alguém escolheu a primeira fonte dos desejos, né? Alguém depois, mais tarde, falou, não, mas como o mundo hoje está falando muito sobre a questão racional, principalmente depois de Descartes, penso logo existo, nós estudamos isso na história da igreja, então, em vez de ser coração, poderia ser colocada a razão ou o pensamento. Então, é aqui que acontece as revisões, tá? Só que a palavra ela não vai mudar, porque a ideia é muito forte aqui, né? Ontem uma pessoa me mostrou um versículo da palavra, de um texto, né, de Salmos, acho que foi Salmos, sobre o tribunal, né, de juízes, né, um tribunal de iniquidade, e na versão da Nova Jerusalém, é bem pesado, inclusive, fala sobre juízes que estão julgando, né, de uma forma injusta, né? E a pessoa até comentou que tem tudo a ver com o que o Brasil está passando nesses dias atuais, e com toda certeza isso, tá bom? Reflexão, memória. Então, essa palavra, o coração do homem, que é a fonte dos desejos, o coração do homem, que é o pensamento, que é a sua mente, que é o seu conhecimento, que é a sua razão, que é a sua reflexão, né, no sentido de replanejar e tudo mais, tá? Então, definir objetivos e traçar metas é direito e dever de toda pessoa, bem como lutar para realizá-lo. A palavra de Deus nunca patrocinou, eu gosto de chamar do vagabundismo ou da preguiça gospel. A palavra de Deus em nenhum momento patrocinou isso. Tá? Se você ler tanto o livro de Provérbios como o livro de Eclesiastes, nessa questão de planejamento particular, pelo contrário, você vai ver que cabe ao homem planejar, mas esse planejamento ser alinhado ao coração de Deus. É claro, amado, que vai ter situações que eu nem sei como planejar, nem sei o que fazer,
E aí entra aquela questão de você realmente falar com Deus. Eu nem sei por onde começar, então tenha misericórdia. Salomão, ele é o ápice, o Everest da sabedoria. Tanto é, foi um pedido que ele fez a Deus. E Salomão, ele, ao escrever Provérbios e também Eclesiastes, ele vai fazer parte de uma linguagem no hebraico que é sapienciais, ou de conhecimento, tá? E nessa questão de livros sapienciais, ou livros do conhecimento, da praticidade, do dia a dia, por isso que, se você não sabe, mas se você pegar muitos conselhos que são feitos hoje, desde lá de trás, desde Delcarne, pensamento positivo, a força do pensamento positivo, que estou tentando lembrar o nome do autor, fez muito sucesso, entendeu, no meio evangélico, os próprios pensamentos do Tim LaHaye, vários pensamentos, vários livros do Tim LaHaye, o próprio Charles Swindoll, tá? Ele entra um pouco nessa pegada de levar o cristão a saber decidir, mas todos eles concordam o seguinte: olha, o que você tem que fazer, você precisa fazer. Então, é uma questão para nós estarmos pensando, tá? Então, a verdade é que, por mais arquitetados que sejam nossos projetos, e Salomão vai concordar com isso, eles podem falhar. Por melhor que sejam os nossos planos, eles nem se comparam ao que Deus tem planejado para cada um de nós. É claro, amado, que a nossa caminhada cristã, nossa caminhada de fé, o nosso entendimento do amor de Deus, da graça de Deus, da soberania de Deus, nós entendemos que aquilo que Deus planejou, o que nós nem sonhamos, o que nós nem imaginamos, é deveramente muito mais importante para nós, ou seja, muito mais precioso para nós. Tá? Então, quando você vai nessa situação, você começa a entender o que é essa praticidade da palavra de Deus. Tá? Então, quando nós começamos a caminhar nessa praticidade, começamos a caminhar no que a palavra de Deus tem para esses dias, não apenas diante da pandemia, não apenas da situação política, mas também, principalmente, da situação escatológica. Nós estamos vivendo um momento que, se você é um cristão que realmente conhece um pouco das profecias bíblicas, você há de concordar comigo que há muita coisa acontecendo no âmbito das profecias que nos deixa assim até com uma certeza, não é nem uma expectativa, é uma certeza de que cada dia mais as coisas estão caminhando para o fim delas, tá? E quando você começa a compreender isso, você começa a entender isso, você começa a avançar no plano e no propósito de Deus, tá? O problema muito do cristianismo é que o cristianismo, quando nós estudamos a história da igreja, vocês se lembram da aula de domingo passado, que nós construímos a história da igreja pós-Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, e o que eu coloquei lá? Que quando nós fomos beber das águas do relativismo, do positivismo de Auguste Comte, né? Do pensamento racional de Augusto Descartes, penso, logo existo, de alguns filósofos, mesmo que esses caras não sejam e não tenham sido teólogos, eles influenciaram o modus operandi da igreja. Tá? Então, esse modus operandi fez com que a igreja entrasse primeiro num triunfalismo barato, né? Na personalização dos avatares, né? Então, o porta-voz da nação brasileira evangélica, quem que é? É Jesus, não é o Malafaia, não é o Faia nem Maia, tá? Não deveria ser René Terra Nova, como um tempo se pregou, não deveria ser o fulano e o ciclano, tá? Só que parece que nós, quando bebemos dessas águas, tá, nós focamos na questão do estrelismo, na questão do avatar, né? Nós precisamos de um mito para libertar-nos de toda essa situação. E a palavra de Deus sempre deixou claro que todo mundo iria nos decepcionar, menos aquele que é o nosso Senhor e Salvador. Então, quando eu coloquei aqui a verdade, que por mais arquitetados sejam os nossos projetos, nós precisamos entender, por mais que nós planejamos a nossa vida, nós precisamos entender que há um Deus. E nós precisamos aprender a apresentar os nossos planos diante do Senhor. Daqui a pouquinho eu vou dar uma fórmula, tá? Que não é uma forma mágica, não é uma forma de coach, não é uma forma, mas é algo que eu já aprendi no meu dia a dia e na minha relação com Deus, que você pode, pelo menos, traçar aquilo. Porque quando Paulo escreve aos Colossenses, tá, ele fala uma coisa que nós já comentamos muito aqui. Eu e você precisamos ter insight, né, na psicanálise, ou na questão do coaching, sabedoria,
ou na questão comportamental, é aquilo que eu falar assim, no popular, cair a ficha. É aquele negócio que Paulo vai falar assim de consciência crítica. Nós não temos consciência crítica. O brasileiro não sabe interpretar texto. O brasileiro não sabe ler e sem fazer uma avaliação cognitiva, cartesiana, realmente concreta. E é por isso que nós temos muitas pessoas que no popular, né, os antigos, né, chamavam de Maria vai com as outras. Entendeu? Então, por quê? Porque e isso está acontecendo também no meio evangélico. Tá? Então, no meio evangélico, nós estamos tendo um grupo de Maria vai com as outras. Então, nós esquecemos, espera, mas quem é aquele que sabe todas as coisas? Quem é aquele que planeja todas as coisas? Então, como é que se processa? Tá? Primeiro, tudo começa no pensamento. Né? E é isso que a palavra let, em hebraico, está dizendo. Tudo começa no pensamento. Eu tenho que entender que, e aqui nós podemos recorrer aos ensinos de Paulo, Pedro, Tiago, tá? Homens inspirados por Deus que escreveram sobre a necessidade de eu e você. Eu vou colocar, eu vou filtrar tudo que eles falaram e colocar numa única frase. Tá? Cuidado com o que você está pensando. Cuidado quem está sendo a fonte de alimento para a tua vida. Quem está sendo. Porque nós somos, na questão sociológica, antropológica, diz que nós somos o que nós comemos. Mas eu diria mais, nós somos o que nós pensamos. Agora, nenhum pensamento é produzido, gente, por si só, a não ser que você seja um gênio, para você criar. Mas mesmo o gênio, ele vai criar baseado numa sequência de situações que ele vai assimilando. Tá? Alguém para criar, quando Edison vai criar a necessidade de uma iluminação, ele tinha uma ideia. Está escuro, preciso de alguma coisa para trazer aqui. Ele sabia como é que eram os lampiões e ele sabia o que uma iluminação poderia fazer na questão industrial. Tanto é que o capitalismo deu um boom assim fenomenal quando a eletricidade entra. Mas ele não ficou um dia do nada e disse: vou criar a luz. Tá? É isso que eu quero que você pense. Então, todo pensamento nosso ele é oriundo do que nós lemos, do que nós ouvimos, enfim, do que nós estamos enchendo. E aí sim, esse pensamento começa a operacionalizar em nós, por isso tem essa porquinha, essa máquina aí, e ao operacionalizar em nós, gente, começa a criar, tá? Ou nos leva a uma atitude. Então, todo pensamento leva a uma atitude, todo pensamento deveria levar a essa atitude. Tá? E aí sim, no final, essa atitude vai levar a um hábito, a um estilo de vida. Então, como é que o cristão funciona aqui? E eu vou daqui a pouquinho falar um pouquinho mais sobre isso, tá? Mas só para você saber. A primeira pergunta é: você tem lido a palavra de Deus? Você tem criado um pensamento saudável? Pastor, mas o que é ler a palavra de Deus? Aqui está o problema nosso, amado. Primeiro que nós não temos uma paciência de pegar, né, principalmente nesse imediatismo que nós vivemos, de pegar a Bíblia e falar, eu vou ler as cartas de Paulo. Ou mesmo, eu vou ler o livro de Provérbios. Mas nós já queremos ler como se fosse uma disputa. Né? Eu preciso terminar logo. E essa pressa nós não deveríamos ter com respeito à palavra de Deus. Aliás, nós deveríamos ler um versículo, o que a palavra de Deus fala? Meditar nele. E o que é meditar nele? A palavra meditar vem do hebraico, que é aquele gesto do animal ficar mastigando, mastigando. Né? Os animais, gente, são muito mais inteligentes que a raça humana terráquea. Primeiro que ele mastiga bem os alimentos. Segundo, eles não comem tanta bobagem não, tá? Então, voltando aqui, o animal ele fica mastigando. Essa expressão no hebraico, mastigar, né? Ficar mastigando ali, é essa expressão que originou na etimologia a palavra, tá? Meditar. Então, como é que eu estou enchendo o meu pensamento? Como é que estou criando um pensamento? Porque se eu não criar esse pensamento, eu nunca chegarei a um hábito ou estilo. O problema nosso é que nós já queremos chegar num hábito ou num estilo de vida e nós não paramos para pensar que nós somos resultado daquilo que realmente nós pensamos. Nós somos resultado daquilo que nós trazemos à nossa memória. Por isso que Jeremias vai dizer isso. Olha, eu só quero trazer à minha memória aquilo que possa me trazer alguma esperança.
Né? Agora, o que nós estamos trazendo à memória? Gente, eu leio muito. Eu leio a revista Veja. Sim, eu leio a revista Veja. Ela é anti-governo? É anti-governo. Eu leio a revista Isto É. Ela, sim, é bem anti-governo. A Carta Capital. Nossa, a Carta Capital, então... Só que, ao ler, e eu leio outros revistas, então eu tento ler tanto o pensamento, nós chamamos hoje de esquerda, quanto de direita. Por quê? Porque eu quero ter uma avaliação. Só que a minha prioridade, quando eu chego lá na igreja, o que, que é? É aquilo que eu esquematizei como sequencial da minha leitura da Bíblia. E é esses pensamentos, ou esses versículos que eu voltei a decorar, tá? Que eu voltei a reviver minha memória, até porque depois de uma faixa etária é bom você ficar treinando a sua memória, né? Tá? Eu voltei a decorar alguns versículos. Aí, quando eu estou ali caminhando, ali dentro do templo, orando pela igreja, profetizando, até colocando algumas situações diante do Senhor, eu paro um pouco, e quem tem acesso às câmeras, de vez em quando vai me encontrar sentado ali. Aquela hora, o que eu estou fazendo? Eu estou meditando no versículo que eu li. E eu pergunto, Deus, o que, que eu posso tirar? Então, com isso, eu estou criando que é um pensamento. A atitude ou o ato, meu amado, aí precisa de duas coisas. Tá? Primeiro, quanto mais eu me encher do Espírito Santo, mais eu terei atitude. E segundo, igreja, Monte Hebron e Uberlândia, quanto mais eu criar vergonha na cara. Porque quando eu vejo algumas pessoas tendo atitudes que vão contra a palavra de Deus, que não bate com os ensinamentos da palavra de Deus, que não condiz com aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse, é chegado o reino dos céus, o reino dos céus é justiça, paz e alegria, tá? Eu fico me perguntando. E aí entra uma coisa que lá atrás, principalmente quando entrou a década de 70, tá? Onde o regime, né, de governo no Brasil, uns falam que era militar, outros falam que é resultado do golpe, mas enfim, era um regime, queira ou não queira, castrador, tá? Que limitava muitas questões. Com isso, criou uma geração que vem depois dela, infelizmente, infantil nas suas interpretações. Só que a geração que nós estamos vivendo hoje, quando eu falo geração, gente, eu estou pegando pessoas acima de 13 anos, tá? É uma geração preguiçosa para ler, é uma geração preguiçosa para pensar, e é uma geração que não sabe nem o que é leitura de classe. Charles Dickens, né? Quantos livros fantásticos que eles têm? Quanto mais a Bíblia. Quanto mais a Bíblia. Então, se nós queremos. E essa geração, ela quer pular o pensamento, ela quer pular o ato e ela já quer cair no estilo. Então, ela já quer ser super inteligente, super acessível. Só que se ela não mudar e nós não mudarmos, e aí cabe a nós voltarmos a esses pequenos passos para nós podermos avançar. Aí sim, eu vou conectar o meu pensamento ao meu ato para gerar um estilo de vida. Então, esse estilo de vida, tá, que é a primeira palavra do versículo 16, do capítulo 16, versículo 9, né, que é o homem, né, o homem traz ao seu coração. É isso que Salomão está falando. É como se Salomão estivesse falando, Monte Hebrão, qual que é o estilo de vida de vocês? Ah, eu queria ser uma vida cheia do Espírito Santo. Ok, o que, que você está fazendo? Ah, eu queria ser uma pessoa de oração. O que, que você está fazendo? Eu queria ser uma pessoa abençoada por Deus. Então, o que, que você está fazendo? Então, quando você começa a avançar, gente, eu estou vendo que está tendo comentários lá no meu telefone, mas eu não sei o que, que eu desprogramei aqui. Agora eu vou culpar, né? Foi o José na quarta-feira? É, brincadeira, José. Que eu não estou conseguindo ver os comentários. Então eu estou vendo muitos comentários, a Karina, a Nancy, a Karina de novo, a Vivi, a Nancy de novo, mas eu não estou conseguindo visualizar. Eu vou visualizar só depois, tá? Se for alguma coisa importante, no finalzinho eu vou dar um checklist ali, se tiver alguma coisa para responder, responderei. Então, essa geração de hoje é uma geração, gente, preguiçosa. Eu nunca esqueço, alguns 3 anos atrás, eu fui convidado a dar uma palestra numa escola, tá? Uma escola de uma classe média alta, e aí eu trabalhei alguns valores de educação de filhos, a faixa etária lá era até, acho que 8 ou 9 anos de idade, se não me engano, talvez um pouquinho mais, mas enfim, eu trabalhando, e eu fiz uma pergunta assim, seu filho sabe mexer no tablet? Aí todo mundo levantou a mão, com um sorrisão. Seu filho mexe no smartphone, né? Aí, nossa, melhor que eu. Seu filho
consegue acessar no YouTube algum filme que ele quer. Ele sabe até abaixar filme. Eu falei, joia, teu filho sabe subir em árvore? Houve um silêncio. Tá? Mas o que tem a árvore com o ensinamento que eu estava trazendo? Amado, tem a ver com uma questão do cotidiano. Tem a ver que nós estamos entrando numa realidade tão de estufa, desculpa a expressão, mas eu tenho chamado em algumas palestras geração de estufa, e a pandemia veio facilitar isso, infelizmente, ou não. Só que em vez de nós aproveitarmos essa pandemia, estarmos em casa, primeiro assistimos os cultos, né? Eu falei esses dias para o pessoal do louvor, que eu falei assim, que infelizmente nos aulões, principalmente aulão, que é, para mim, de suma importância, porque é o pastor falando, é o pastor. Aqui até eu falo sobre vários assuntos, né? E eu vejo pouquíssimas pessoas. Ó, aqui para mim tem 13 pessoas assistindo. Se a gente for pegar 13 pessoas de um grupo maior da Monte Hebron, então isso não me entristece. Eu fico feliz por essas 13 que estão ouvindo e que estão aí se manifestando ou aprendendo. Então, nós estamos vivendo uma geração que não aprendeu a criar isso. Então, amado, nós precisamos entender isso. Em primeiro lugar, eu tenho pensamento, mas nós queremos já pular para o hábito. Ou seja, aí eu quero ser feliz e eu já pulo para o hábito, que isso seja um hábito na minha vida, ou um estilo de vida no meu dia a dia. Só que nós estamos esquecendo o ato. Ou seja, a atitude que eu vou conectar esse pensamento com o meu hábito. E esse aqui, amado, é um processo que nós precisamos entender. Então, esse processo aqui que eu quero conversar um pouquinho mais com vocês, tá? No caminhar até os últimos slides. É esse processo que talvez nós precisamos sair de uma maneira prática, tá? E começarmos a alimentar a nossa vida, alimentar o nosso pensamento, encher, tá? O Márcio está aí, grande Márcio, amigo, consultor técnico do pastor Silas para os assuntos atuais. Glória a Deus por isso. Eu falei que não ia revelar quem era o meu consultor, meu Deus do céu. Já foi, Márcio, perdão aí, tá? Mas avançando. Então, esse processo é algo que nós precisamos estar vivenciando. Então, por isso que o Provérbios começa assim, ó, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua, tá? Ou seja, vem a resposta da minha. Provérbio 2, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Se você ler o capítulo 16 inteiro, você vai ver que todo o capítulo 16, ele é um alerta, e ele diz todo o tempo, leia em casa, gente, é pequeno esse capítulo, tá? Termina o aulão, faça uma proposta, faz um propósito, desculpa, de ler esse capítulo por esses dias. Porque ele já começa aí, ó, o homem tem planos, o homem prepara, mas a resposta certa vem do Senhor. É claro que esse versículo é muito comum, mas o que nós estamos vendo no 9, o 9 é quase que um resumo de todos os versículos anteriores. Porque o 9 ele vai usar algumas palavras, né, que na palavra led, né, pensamento, razão. O Senhor conhece, está dizendo que o Senhor sabe o que nós pensamos. E o Senhor espera esse posicionamento meu e teu. E aí nós precisamos estar avançando. Por isso, assim, que nas decisões, eu gosto muito de um versículo, né, de Provérbios mesmo, nós estamos usando Provérbios nessa manhã, que diz o seguinte: todo caminho, né, Provérbio 21, do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Esse versículo aqui é tirado do capítulo 16, no capítulo 16 ele também fala isso, tá? É aquele momento que o autor Salomão está dizendo, olha, Silas, Monte Hebron, tá? De repente você acorda, você está com planejamento, você quer fazer um investimento, você quer tomar uma atitude, aos teus olhos você está correto. Mas qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Qual que é o plano de Deus? Tá? Houve uma época no Brasil, na década de 70, tá? A Vó Suza devia ser, não sei quantos anos ela tinha, 20, não, 60, nossa, ela já não é mais da mocidade, não. Mas na década de 70, gente, houve um movimento no Brasil chamado Jesus é o Senhor. Sacudiu, começou por Belo Horizonte, depois foi para Brasília, depois foi para o Rio de Janeiro e finalizou em São Paulo. Jesus é o Senhor. Tá? Foi um movimento onde Dionísio Peipe, né, uma pessoa, acho que ela é lá de Belo Horizonte até,
ele vai escrever um livro, um livretinho que a editora Betânia lançou. Esse livro hoje, amado, não faria sucesso. Esse livro hoje, por pequenininho que ele seja, não é um livro que diz nada para a realidade atual. Eu já vou completar minha frase, tá? Ele não tem nada para acrescentar para a realidade atual, porque a realidade atual, ou a geração atual, não quer que Jesus seja o Senhor. A realidade, a geração atual, ou esse momento atual, não quer submeter a sua vontade ao Senhor. Pelo contrário. Por isso que eu sempre falo, né, que muitas vezes nós estamos transformando Deus no gênio da lâmpada mágica, ou seja, aquele ser ou aquela entidade, porque é um ser, uma entidade, ué, se eu peço ajuda dele, ou se eu vou até ele só na hora do apuro e da necessidade, isso não é relacionamento. Isso não é relacionamento. Tá? E nessa época, gente, muitos autores na década de 70 falavam assim: já pensou se você tiver um filho e esse filho fica dentro da tua casa, no quarto, não conversa com. Olha, década de 70. Fica dentro do seu quarto. Não tinha internet no modelo que nós temos hoje, praticamente nem inexistente. Porque o WhatsApp veio de 89, ou seja, o Facebook, né, 2002, né, o Instagram em 2014, né, então, ou seja, não tinha, era telefone, era e-mail e olhe lá, não, nem e-mail, era outras questões de comunicação. Então, naquela época, falou assim, imagina o teu filho morando dentro de casa, não sai do quarto, é o que acontece hoje, tá? E às vezes vem na mesa, pega o que vai comer, volta para o quarto, mas na hora que ele quer o teu carro emprestado, ou dinheiro, ou qualquer benefício que você possa oferecer, ele vem lá, paizinho, dá para você me ajudar aqui, me ajudar ali? Até nessa época, baseado nessas questões, né, uma cantora secular chamada Rita Lee lançou uma música, né? Papai me empresta o carro, com uma conotação bem comportamental, fora dos padrões de Deus, mas ela tira essa frase desse momento, quando o filho só vai ao pai com interesse. Década de 70 faz uma analogia do que nós estamos vivendo hoje. E eles não estavam falando de que daqui tantos anos aconteceria isso. Pelo contrário, eles estavam falando que eles estavam preocupados. Isso sim eu chamo de uma palavra profética e de inquietação. Então, muitas vezes o que a igreja está fazendo hoje é ter um relacionamento com o Senhor apenas do papai eu quero, papai me empresta. Mas enquanto isso eu fico no meu quarto. Esse quarto pode ser o seu mundinho, esse quarto pode ser os seus desejos, porque muitas vezes, tá, e eu lido com pessoas, gente. Essa semana a Ângela sabe disso, e quem viu lá, até o senhor Honorário esses dias brincou, porque ele também chega às 6h30, ele falou assim, o senhor é o único pastor que eu vejo chegar comigo, né, no meu horário e vai embora junto comigo, porque ele também fica até tarde. Mas são N situações que estão aparecendo e muitas vezes são pessoas que não querem ser confrontadas. Quando você fala assim, mas meu irmão, isso aí você está colhendo, você plantou. Não, eu não aceito, misericórdia, está amarrado, vou quebrar a maldição. E eu disse essa semana para uma determinada pessoa, eu falei, meu amado, você pode quebrar a maldição, você pode detonar a maldição, você pode até jogar uma bomba nuclear nessa maldição que não vai acontecer nada. Ele, por quê, pastor? O demônio é muito forte? Não, a tua sem vergonhice que faz esse acúmulo dessa maldição. Ele levantou e olhou com o cara feito, ok, e saiu. Porque as pessoas não querem que o Senhor sonde os nossos corações. Olha Davi, quando ele fala, Senhor, eu não sei o que está lá dentro, bem lá na profundeza do meu coração. O Senhor sabe, Salmo 139. Senhor, então sonda o meu coração, Senhor. Sonda o meu coração. E aí ele fala assim, o homem, né, que no seu coração planeja o seu caminho. Então, ele fala assim, o homem, ele deve planejar o seu caminho. A palavra aqui é a palavra shahat, ou shahap, né, que é refletir, considerar, estar consciente de, pensar em fazer, imaginar, planejar, tá? É uma palavra muito próxima, né, da palavra led, mas a palavra led mais a palavra shahash significa que eu e você temos base para tomarmos uma atitude.
Então, o que seria na prática esse planejar? Eu vou colocar 6 coisas aqui, amado, para nós pensarmos de uma maneira prática o que nós poderíamos estar fazendo nesse planejar. E aqui eu vou colocar até um item bem particular, porque às vezes parece que o que a Bíblia quer é que a gente fica preso nos nossos guetos, né, enclausulados, né, na nossa religiosidade, e ela não fala que nós podemos ter uma coisa que eu vou adiantar, que é um hobby, né? Não Robert, hobby, né? Que muitas vezes você não para pensar que Deus criou prazer para nós, onde nós podemos usufruir debaixo da graça de Deus, dele, tá? Então vamos lá, primeira questão, planeja a sua rotina. Amar, talvez uma das questões que o coach está ganhando dinheiro, e eu fico triste com isso, que o próprio Senhor vai dizer lá atrás, é um homem que vai construir, ele está trazendo para questões espirituais, mas ele está trazendo para a questão do dia a dia também. Quando ele fala para os seus discípulos, olha, vem aqui, nós precisamos dar alimentação para essa turma. Isso é um planejamento. Não, eu ainda tenho que passar em Samaria. Eu ainda tenho. Jesus, eu estou dando pequenos exemplos. Mas nós precisamos aprender a planejar a nossa rotina. Ah, mas a minha rotina é fácil, pastor. Eu acordo de manhã, vou para o trabalho, tá? Aí eu trabalho, depois volto para casa. Ou hoje, você está em home office, tá? Ok, mas o que você vai fazer durante o seu dia? Quantas vezes você vai levantar para tomar um copo de água? Hoje, nos smartphones é possível, eu já estou colocando coisas práticas, tá? E aí, meu amado, você vai quando começar a planejar essa rotina, você vai ver que você sai de uma situação de preguiça e você começa a avançar numa situação prática. Segundo, descubra o que funciona para você, tá? Talvez decorar versículo funcione para você, para mim funciona, tá? Porque muitas vezes eu estou ali orando e aquele versículo que eu decorei parece que ele vem à minha memória, tá? Eu gosto de ler. Como eu falei aqui, eu leio, eu procuro ler tudo, mas eu tenho horário. Tá? Eu chego lá na igreja, eu sei, eu olho a minha agenda do outro dia, tá? Às vezes não dá para funcionar, porque vem uma outra pessoa, aparece lá para conversar, e amém por isso, tá, gente? E aí, às vezes, me quebra essa rotina, mas eu sei o que eu vou ler, vamos supor, na segunda-feira, tá? Eu sei quais revistas eu pretendo ler na parte da manhã, quais livros que eu pretendo ler à tarde, e à noite. E o que eu estou lendo da palavra de Deus. Eu tenho repetido as cartas paulinas, amado. Eu estou, assim, bebendo das águas de Gálatas já faz algum tempo. Por quê? Porque Gálatas, para mim, tem tudo a ver com os dias atuais. Toda a Bíblia tem a ver com os dias atuais. E eu estou tentando fazer um estudo sobre os 4 cavaleiros para ver se, de repente, tá? O que está acontecendo hoje já não dá para encaixar nesses cavaleiros e até uma possível interpretação escatológica talvez errada, porque esse vírus, meu amado, esse vírus sacudiu com a humanidade. Nós precisamos entender. Segundo, o radicalismo político, seja direita, seja esquerda, seja centrão, no mundo, estou para o Brasil, ele está voltando. E outra questão muito séria é quem está por detrás disso. Ah, é o capeta, mas o capeta tem os seus marionetes. Então, nós precisamos entender. Então, eu vou descobrir o que funciona para mim. Eu não vou pegar a ideia de outros. Ah, pastor, eu estou fazendo isso. Para ele é bom, eu posso analisar. Então, eu preciso planejar minha rotina, mas eu preciso descobrir o que é bom para mim. Tá? Separe um tempo para um hobby, meu amado. Não é pecado você assistir uma série, tá? Não é pecado você andar, hoje está meio complicado, mas andar de bicicleta ou fazer alguma coisa que lhe dá prazer. Aí, uma vez, dando aula para um grupo de pastores, eu falei sobre saúde mental e saúde física, e eu coloquei sobre isso. Eu falei assim, ah, você tem algum hobby? E a maioria dos pastores só faltou fazer o sinal da cruz. E falou assim, está amarrado. Nós somos pastores, nós não temos tempo para hobby. Nós não temos tempo. Infelizmente, está aí o quadro e foi feito um estudo agora, eu até coloquei, foi colocado na plataforma do Conselho de Pastores, o quanto que pastores estão morrendo, tá, fisicamente, estão obesos, tem uma série de questões porque eles não sabem parar, né? Não sabem levantar talvez um pouco mais cedo para fazer uma caminhada. Uma vez eu tinha um aluno que morava praticamente
dava para ir a pé no Parque do Sabiá. E eu falei para ele assim, nossa, que coisa bacana, você pode levantar aí. Nossa, foi como se eu tivesse falado em vou perder tempo andando no parque? Então, assim, nós precisamos ter um hobby. O que que é esse hobby? O que que vai ser para você, eu não sei, mas é algo que vai te dar prazer. Pastor, como é que eu sei que um hobby é saudável ou aprovado por Deus? Aí entra as cartas de Paulo. Por isso que eu falo as cartas de Paulo, nós precisamos ler. Tudo que você fizer, seja por palavras ou por atitudes, faça para a glória do Senhor. Eu sempre falo assim, você pode estar em cima da bicicleta, andando a cavalo, ou andando mesmo a pé, ou assistindo alguma série, ou né, simplesmente deitado numa rede, né? Ou se você não tem rede, programa uma coisa, e dizendo, Senhor, eu te louvo. Eu fico feliz, às vezes nós estamos aqui, tá, olhando, e às vezes eu sento aqui atrás, eu já falei que dá para ver aqueles é, pés de eucalipto, né? E quando começa a ventar, é maravilhoso, parece que eles estão dançando à luz do vento, né? Falar nisso, gente, principalmente quem tem eucaliptos, né? A etimologia é o mesmo raiz do nome de Caleb. Por isso que essas árvores, não só o eucalipto, tá? Árvores altas, elas dançam conforme o vento, é como se o vento estivesse acariciando ela. Mas voltando aqui. Então, às vezes nós não pensamos. Amado, foi feito um estudo antes de entrar a pandemia. A, o número de pastores, foi feito pela CEPAL, tá? O número de pastores que tiveram infarto, parada cardíaca, uma série de questões e a saúde detonada. E 90% deles falaram assim, é pelo reino. Eu acho que Deus deve botar a mão na cabeça, não, meu amado, é ignorância tua, eu nunca pedi isso, não. Eu encerro aqui esse ponto 3 dizendo o seguinte, eu amo quando a Bíblia fala que na virada do dia o Senhor aparecia no jardim do Éden para conversar com Adão. Para mim, isso, eu sempre, quando tenho a virada do dia, independente de calendário gregoriano, hebraico, mas sempre quando eu sento, né, e eu olho para os céus, eu gosto de ver a lua, eu já falei aqui, tanto isso, eu falo, Deus, muito obrigado, muito obrigado. Quarto, utilize o seu tempo com o reino. Tá? Você tem um hobby, amém, mas utilize o seu tempo com o reino. Mas, pastor, como é que eu vou utilizar o meu tempo com o reino? Meu amado, nós temos um grupo de intercessão na igreja. Tá? Você recebe lá o WhatsApp um pedido de oração. Às vezes você está trabalhando. Às vezes naquele momento você não pode parar e orar. Mas recebeu, não deu nem para ler. Já leu o pedido de oração, fala, Senhor, nesse momento eu não posso nem ler, mas em nome de Jesus, que os teus anjos estejam olhando para esse pedido. E que a intercessão esteja orando, Senhor. Está ligado em nome de Jesus. Porque às vezes nós queremos criar mantras ou rituais, né? Quando nós podemos, Senhor, tu sabes. Ou quando nós podemos lançar. Então, uma outra maneira de utilizar o seu reino, ou utilizar o nosso tempo no reino, ouvir louvor de adoração. Eu gosto de música secular, eu gosto de música clássica. Vivaldi, eu amo Vivaldi. Tá? Tem uma ópera que eu amo muito também, de um quadro lá do Wagner, apesar dos nazistas gostarem, né? Mas eu acho lindo. Mas eu tenho aquele período onde eu estou escutando louvores e eu estou colocando diante do Senhor e eu estou mesmo ali fazendo outras coisas no fundo musical, principalmente ali, e eu atendo com eu tenho colocado o Mikten e o Dosh Aaron, que são dois judeus messiânicos, tá? E muitas vezes eu coloco eles bem baixinho, o Don Potters também é outro que eu ponho bem baixinho, quando eu estou atendendo pessoas. Porque, mas não incomoda, mas eu sei que a atmosfera daquele ambiente está sendo bombardeado com louvores ao Senhor. Porque eu não sei quem está ali, o que ele vai trazer. Outra questão, não adie os seus compromissos, amado. Tá? Não adie os seus compromissos. Nunca me esqueço, uma vez que eu fui lavar louça, logo no comecinho, tinham muitas louças, e eu fiquei olhando para aquilo lá, falei, é muita louça para lavar, e alguma voz me falou assim, lave só esse prato. Ah, deve ser Deus falando comigo. Lavei aquele prato, lave aquele outro prato. Ah, lavei aquele prato, só isso.
Agora lave isso, lave que quando eu vi, eu tinha lavado a louça inteira. Aí de madrugada, Deus ministrou o meu coração. Às vezes, nós olhamos a quantidade enorme de louças e esquecemos de ir aos poucos. Às vezes, nós fazemos isso na nossa vida. Nós olhamos a grossura do livro e falamos, esse livro é muito grande. Já viu adolescente? Nossa, esse livro é muito grosso, professora. Não tem um livro mais fino? Não, mas não é para você ler numa tacada. Começa página por página. Tem um ditado, né? Diz assim que para você caminhar 10 quilômetros, você precisa dar o primeiro passo, né? E são às vezes são pequenos passos, tem um termo em inglês que eu gosto muito, baby steps, né? Às vezes são pequenos passos de bebê. Eu falo assim, se você colocar o bebê que gatinha numa ponta e você ficar alguns metros de distância e mostrar alguma coisa que chama a atenção dele, ele vai vir gateando, ele vai demorar, mas ele chega lá. Então, às vezes, nós precisamos orar para os nossos compromissos dessa maneira. E, por último, tenha uma vida de oração. Amado, nós não podemos avançar sem esta vida de oração. E eu já disse várias vezes aqui o que seria essa vida de oração. Como que nós podemos fazer dessa vida de oração? E aí nós precisamos aprender, às vezes, sentar e nos aquietar diante do Senhor. Então, amado, você tem que pensar nisso. Todo planejamento deve levar a um posicionamento. Tá? Todo planejamento deve levar a um posicionamento. Todo posicionamento deveria levar a uma mudança. Eu trabalhei mais ou menos essa ideia quando nós estudamos Romanos, que é a palavra metanoia. A palavra metanoia vem dessas três ideias que eu vou colocar aqui, a terceira daqui a pouquinho. Então, o planejamento deve, senão nós somos homens de planos. Homens de plano, nós planejamos, mas não temos uma mudança. E toda mudança deve cair no que nós estamos chamando de estilo de vida, que é a palavra derek no hebraico. Quando o Senhor fala assim, ó, o homem deve, a palavra derek também é traduzida por caminhos. O caminho do homem, quando o Senhor fala sobre o caminho do homem, o Senhor está falando sobre o estilo de vida. Então, quando eu tenho um planejamento que me leve a um posicionamento, e esse posicionamento me leve a criar vergonha na cara, sair da área de conforto, ser proativo, todas essas palavras atuais usadas, né, o Steve Covey, né, 8 hábitos de uma pessoa saudável, né, então ele lança a palavra proativo. Nossa, o mundo empresarial, pastores, nós precisamos ser crentes proativos, né, porque nós somos muito disso, de pegar frases de impacto do mundo, tá? E trazemos para o dia a dia. Né? Sair da zona de conforto. Quem que aqui já não falou? Saindo da zona de conforto, que é uma palavra do coach. Dê o teu melhor. Meu amado, sabe qual que é a nossa palavra de impacto? Sede santo, porque ele é santo. Essa tinha que ser a nossa palavra de impacto. Essa deveria ser o nosso estilo de vida. O nosso planejamento deveria ser: eu quero ser santo porque ele é santo. Eu vou tomar uma mudança porque ele é santo. E o meu estilo de vida a partir de hoje é santidade. E eu e você devemos brincar. Santo Silas, né? Oh, mas porque eu sou santo, porque eu estou no processo, nessa caminhada de santidade. Então, esse avançar com Deus, esse caminhar com Deus, nos leva a usufruir isso. Então, esse estilo de vida, meu amado, ele é da leitura da palavra, tá? Da leitura da palavra, esse estilo de vida, ele, né? Essa coisa vai rodando aí, vai me levando a uma vida de oração, tá? E essa vida de oração, que nem essa semana, essa pessoa que me mostrou o texto, né, da Bíblia em Jerusalém, lá, e eu falei assim que nós temos que orar e podemos orar, né? Não dependemos de igreja, não dependemos, porque gente, tem uma coisa fantástica, é a vida com Deus, porque a leitura da palavra não depende de igreja, a vida de oração também não depende de igreja, depende da minha e da sua disposição. E mesmo aqui, meu amado, e mesmo aqui não dependeria de igreja, não deve depender de igreja, porque eu posso ter essa comunhão. Às vezes eu vejo, né, vocês têm uma pessoa falando, eu sou presbítero na igreja, tal, e o meu pastor não me dá chance para pregar, não sei o que. Meu amado, aí ele fez a pergunta assim, eu quero exercer o meu ministério. Eu falei, meu amado, você tem leitura da palavra? Quando eu vou pregar, eu gosto de ler. Eu falei, não, está errado. Você tem uma vida de oração? Eu oro. Né? Aquelas orações básicas. Não, isso está errado. E o teu ministério, você tem ligado para as pessoas da tua igreja? Dizendo, meu amado,
Assista o culto, é de domingo que o pastor vai pregar, como é que está a sua vida? Você tem feito isso? Não. Então você é um daqueles caras que quer ser popstar. Infelizmente, essa semana teve um determinado pastor que caiu, tá, em adultério, e a palavra de Deus fala, eu disse essa semana para uma pessoa, né, orem por mim, porque a palavra de Deus diz, para vós, Suzy, né, eu falei ontem, estava conversando com ela, e eu falei assim, vó, a gente tem que orar, porque a palavra de Deus fala, aquele que está em pé, cuidado para não cair. É uma notícia triste que machuca o reino, machuca tudo. Só que eu me lembro de uns anos atrás, quando eu tive uma conversa e eu falei, rapaz, não fique tão orgulhoso, a tua igreja está crescendo, não compare com igreja X, igreja Y, que quem dá o crescimento é o Senhor, tá? Então, responda ao teu chamado, mas não esqueça da leitura da palavra, de uma vida de oração e de comunhão. Tenha comunhão com os irmãos. Porque às vezes essa pandemia me isolou de maneira alguma. Essa pandemia me fez eu ligar, mandar WhatsApp. Eu ligo para Conceição, para a Vó Sul, às vezes quando eu passo na casa da Niceia para levar alguma situação para ela. Amado, isso não me impede e não devia nos impedir de termos o relacionamento, mesmo com todo o cuidado que nós precisamos ter. Mas o Senhor, e aí vem a grande chave desse versículo, mas o Senhor lhe dirige, essa palavra dirigir, kuon, tá? Que é estar estabelecido, ser fixado, eu gosto muito, né? Porque é, é muito forte essa palavra aqui, quando o Senhor me dirige, ele está me fixando na sua vontade, né? Estar firmemente estabelecido, ser estável. Olha, a instabilidade que nós estamos vivendo. Quando eu e você deixarmos o Senhor dirigir as nossas vidas, ou a nossa vida, nós não seríamos e não seremos estáveis. A instabilidade não faz parte do cristão. Ser seguro, ser durável, estar fixo, estar firmemente determinado. Né? Como eu disse já, são várias possibilidades de uma única palavra no hebraico. As traduções ou as versões, conforme nós mostramos no começo do estudo, eu coloquei 7 versões, né, desse único versículo, e aí é uma questão de escolha de quem fez a versão X ou a versão Y. Né? Mas avançando lá, meu amado, nem tudo que se sente no coração é a vontade do Senhor. Procure discernir quais propósitos estão alinhados com os planos de Deus. Aí você leia lá Provérbios 19, versículo 21. Tá? E eu coloquei são uma única porta clara, uma única porta certa para você entrar. Então, o problema todo é essa palavra sentir. Quem acompanhou o aulão, os passados, principalmente os 2 últimos, onde nós estamos, nós conversamos um pouco sobre isso, que essa geração de hoje é uma geração, né, que o David Hume, um autor, ele vai dizer o seguinte, é a geração da fenomenologia, tá? É a geração do sentir. O Zygmunt Bauman vai dizer que eu já citei bastante ele no domingo passado, né? Zygmunt Bauman, ele vai dizer que é a geração líquida, é a geração que quer sentir, tá? E muitas vezes essa geração vai para dentro da igreja, aí eu quero sentir o culto. Meu amado, preste atenção, meu querido, você não vai para a igreja para sentir o culto. Você vai para fazer um culto para Deus de adoração, de graça, com gratidão no seu coração por tudo que ele tem feito. Por tudo que ele tem feito. Tem um cântico mais ou menos assim, eu estou desafinado, né? Mas assim, por tudo que ele tem feito. Te agradeço, Senhor. A igreja tem esquecido de agradecer. A igreja está na vibe do pedir, né? A igreja só quer pedir e dar-se-vos-á. Batei e abrirá. Só que leia os versículos antes que Jesus falou isso. É aquilo que eu sempre falo na Monte Hebron. Pegar Deuteronômio, capítulo 28, a partir dos versículos 3, é fantástico. Mas nós não podemos tirar os 2 primeiros versículos. Se propuserdes hoje no vosso coração. Então, meu amado, cuidado com esse sentir. Eu estou sentindo que é de Deus. Meu amado, tem pessoas fazendo coisas extremamente erradas. Erradas. Porque eu senti. Porque eu senti que é de Deus. Há pouco tempo atrás, um dos alunos, com o tempo, o senhor foi para um monte, porque está sentindo que o fulano é o prometido, só que o fulano é casado. E aí ela teve a coragem de dizer para mim, orando nos meus olhos, não, mas eu senti que é de Deus. Ou ele vai ficar viúvo, ou alguma coisa vai acontecer. Quer dizer, já ora pela desgraça do irmão.
Por quê? Porque é um cristianismo fraco. Aí eu estou sentindo, meu amado, quando há 2 anos atrás, mais um pouquinho, eu falei para nós, cristãos, tomarmos cuidado, porque nessa fenomenologia as pessoas estariam sentindo e não se posicionando na palavra de Deus. É complicado isso. Então, não decida apenas por intuição. Procure conhecer o assunto sobre o qual tem que decidir. Provérbio 18, versículo 15, leia lá. Às vezes nós queremos que Deus faça tudo. Senhor, não, Deus deu para nós inteligência. Deus deu para nós capacidade de trabalhar o raciocínio. Então, quando se lembra da vez passada, há 3 domingos atrás, que eu mostrei algumas igrejas, né? Uma igreja de São Paulo lá que a mulher recebeu o cinto, a corda da Mulher Maravilha. E quando ela laça aquela pessoa até confessa se é dizimista ou não, porque fala toda a verdade. Então, ela faz toda aquela encenação e pega, você é dizimista? Eu sou. Aí ela falou, tá vendo? Tá falando a verdade. E os que talvez não sejam, ficam com medo. Ah, e se eu falar que vou mentir porque ela está com... Meu amado, aquela igreja está cheia. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos indo pela emoção, pela nossa intuição, e nós não estamos procurando aquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não assuma loucuras em nome do coração. Faça sempre as contas de suas decisões. Presta atenção nessa frase que eu coloquei aqui. Deus nem sempre age contra as leis naturais. Ele pode agir sim, Deus tem poder para agir, por isso é exceção. Então, planeje com critério o seu caminho. Meu amado, você viu que todos eles têm versículo. Eu não coloquei os versículos aqui. Eu gostaria que você, depois fosse de volta na plataforma e pegasse esses versículos, e pudesse ler, tá? Por quê? Porque nós fazemos loucuras pela emoção, pela intuição, e aí nós queremos jogar nota promissória para Deus. Deus não está a fim de pagar essa nota promissória, não. Veja só que interessante, busque conselho de pessoas de oração e com bom testemunho antes de decidir qualquer coisa importante. Não siga conselho de quem não teme ao Senhor. Ah, meu amado, eu já vi pessoas frustradas no casamento aconselhando, não separe, porque não é isso que Deus quer para a tua vida. E a pessoa que me contou isso falou, mas quem que Deus te deu esse conselho? Teve uma pessoa que ela foi procurar um determinado conselheiro gospel, e o conselheiro falou para ela assim, não, você está vivendo uma relação tóxica. Então, se você quer que Deus te cura, largue o teu marido agora e saia. Aí o marido foi procurar o pastor dele, o pastor falou, não, você tinha que ter ido para o Silas. E ele veio, e eu estou acompanhando. Mas sabe o que é inacreditável? É que esse é o tipo de conselho, meu amado, que nunca se dá. Então, o cara pega uma frase que está de impacto na relação tóxica, você pega no YouTube, na relação tóxica, tem um monte de palestrante. Agora, aconselhar alguém sair da casa, não, sai da tua casa, porque Deus só vai operar fora da tua casa. Está parecendo o vírus em Uberlândia, que só ataca à noite, né? O vírus aqui é boêmio, né? Gosta de sair só à noite. Então, essas coisas que a gente para pensar, fala, mas não faz sentido isso. Então, esses cuidados, meu amado, nós precisamos ter. Então, qual é a maior decisão que já foi tomada? E aqui nós já estamos indo para o final, mas aí você fala, isso aqui não tem nada a ver, né, com o livro de Provérbios, mas tem a ver com isso daqui. Qual que é a maior decisão? Uma vez nós estudamos isso aqui lá no aulão. Para mim, a maior decisão que já foi tomada em nosso favor está aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Meu amado, esse porquê é a explicação desse versículo. Deus aqui é o eterno que trouxe à existência esse projeto. O amor aqui é o motivo que Deus teve para trazer, tá? Sem limites, o mundo. Não colocou limites, não colocou barreira geográfica, não colocou nada, tá? De tal maneira, foi a intensidade que Deus amou, de tal maneira que deu graça sobre graça, tá? Seu único filho, amor sem limite,
Então, ele teve uma intensidade em nos amar e não colocou limites nesse amar, para que todo aquele que nele crê, só tem uma condição, para todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna, a maior promessa do Senhor. Essa é a maior elaboração cognitiva, cartesiana, racional, emocional, existencial da vontade de Deus. A explicação do eterno e o motivo sem limite, a intensidade da graça e do amor sem limite, colocando uma única condição, mas também colocando a maior promessa que eu e você poderíamos ter, que é a vida eterna. Amado, antes de encerrar, eu gostaria que você olhasse isso aqui. Olhando friamente para isso aí, alguém sabe o que é isso? Alguém sabe o que é esses pontinhos aí? Esses dois pontinhos aí, a palavra tecer, ou tecer em hebraico, tecer. Esses dois pontinhos significa que essa letra é uma junção com a palavra e. Esse outro pontinho aqui, que é o Hillel, ou Hirek, que forma a palavra i, porque o alfabeto hebraico não tem consoantes, são símbolos masoréticos, tá? Esse ioda é aquela vírgula que o Senhor fala, nenhuma vírgula será tirada. É a menor letra do alfabeto hebraico. Mas esse T aqui, né, que é o kametz, significa A com crase, ba, porque essa palavra aí, que parece, né, que tem um pontinho no meio, é a palavra B. Sem um pontinho, a palavra B. Você viu só? Tirou o pontinho, muda tudo. E com esse T, fica ba. E isso aqui, que é um rolen, significa que essa palavra que é o, relou, o, que ali é um L, lamet, é o. E aqui é o famoso Shevá, que é o secol, juntamente com o Tissere. Então, junções de pontinhos. E aí, você fala, pastor, que tem tudo isso? Já estou chegando. Lá em cima é no princípio. Aqui é a palavra criou, palavra bara, aqui, ó, B e o A, ba. E aqui embaixo é a palavra Deus, ou Elohim. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos, o Projeto Caleb vai oferecer um curso de hebraico para iniciantes. O Projeto Caleb funciona às terças-feiras. Nós temos duas questões aqui, tá? A primeira questão seria fazermos nessa plataforma aqui também, vocês iriam se inscrever, e aí nós daríamos hebraico para iniciante. Ao final do curso, você vai conseguir ler, com certeza, você vai conhecer o vocabulário, você vai conhecer as principais palavras nós vamos decorar, tá? Esse curso será oferecido às terças-feiras à noite. Eu não sei como que nós vamos fazer, tá? A segunda possibilidade é fazermos um grupo só para 10 pessoas, que é o máximo que eu poderia receber lá na igreja em função dessa pandemia. Só que muitas pessoas que não poderiam se deslocar ficariam sem um curso em hebraico. E a terceira, que talvez não seja a proposta, seria fazer esse curso de hebraico aqui no aulão. Só que o aulão, gente, sempre foi trazer consciência crítica, analisar textos bíblicos. O aulão fugiria aqui, tá, dessa proposta inicial, que é realmente o, o hebraico, né? Então, recapitulando, o Projeto Caleb vai oferecer esse curso de hebraico. Ou vai ser na plataforma às terças-feiras à noite, pelo Facebook ou YouTube, nós estamos vendo. Ou vai ser presencial só para 10 pessoas, terças-feiras à noite. Ou podemos fazer aqui no domingo pela manhã, no aulão. O que eu preciso de vocês? No meu WhatsApp, pastor, eu gostaria de fazer, mas no aulão seria interessante ou não. Então, é hebraico para iniciante, amado. Tá? Então, você vai poder comprar uma Bíblia em hebraico, vai poder botar o dedo ali, você vai poder conhecer as palavras. E aí, se você quiser ir para o hebraico nível 2, aí é outra conversa. Primeiro, eu estou entrando no basiquinho dos basiquinhos. Se nós fizermos na plataforma do aulão, aí vai ser... Não sei se todo mundo seria
interessar. Por isso que eu estou perguntando para vocês. Se nós fizermos na terça-feira, na plataforma do Facebook, na terça-feira, a Igreja Monte Hebron ganha um dia a mais de estudo e continuamos no aulão. Então, quem tem a ganhar são vocês, tá? Somente por ser linkado ao projeto Caleb, eu não sei se vai ficar lá na plataforma ou nós vamos criar uma senha para aquele que se matricular, porque nós vamos fornecer material. Vai ter um custo pequeno, vai ser oferecido um material. Amado, enfim, pensa, analise, meu WhatsApp funciona, não precisa tecer comentário, pastor, eu gostaria que fosse assim ou fosse assado. Mas que Deus nos abençoe e que o nome de Jesus seja glorificado em todos esses pontos. Hoje à noite o culto começará às 19h30 e acabará às 18h30, desculpa, 18h30 e acabará às 19h30. Nós teremos louvor e uma pequena reflexão na palavra de Deus. Amém? Espero aqueles que podem ir e espero vocês lá em nome de Jesus Cristo, tá bom? Deus abençoe, encerrando aqui, e eu vou ler os comentários, porque eu não consegui ver aqui. Já vou chamar minha assistente técnica, chamada Ângela, para me ajudar aqui. Deus abençoe.